Filipenses, capítulo 1, versículos 19 a 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor meu Deus, queremos agora, Pai, pedir a iluminação do Teu Espírito sobre todos nós, para que entendamos a Tua palavra, entendamos, ó Deus, e prestemos atenção na Tua voz, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver, a colocar em prática a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Havia um homem que era membro de uma igreja. Esse homem tinha o seu trabalho, tinha uma vida tranquila, uma vida confortável, tinha seus bens materiais, tinha um comércio, tinha imóveis, tinha veículos e não era idoso, era um homem de meia idade. Certo dia, então, esse homem teve um diagnóstico de uma doença gravíssima no seu corpo. Ele foi internado e a sua morte se aproximava. Esse homem, como eu disse, ele era membro da igreja, mas esse homem não estava preparado para a morte. Tanto que aqueles que o visitaram no leito de enfermidade viram nos seus olhos não esperança, não paz, mas pavor, medo. E esse homem, infelizmente, acabou falecendo. Não sabemos se com Cristo ou sem Ele. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Essa história é mais comum do que você possa pensar. Muitas são aquelas pessoas que são membros de igreja, passam anos de sua vida frequentando a igreja e levam a sua vida naturalmente, sem se preocupar com o futuro. Ou quando se preocupa com o futuro, preocupa-se com questões materiais. Faz uma poupança, uma previdência privada, paga o seu INSS, faz alguns investimentos. Isso é lícito, isso não é errado, isso não é pecaminoso. O problema é que um dia os dias terminam, um dia a nossa vida chega ao fim. E como disse Jesus naquela parábola do homem que havia tido uma colheita espetacular e que a ideia dele foi de destruir os seus celeiros porque eram pequenos demais para guardar aquela colheita e construir celeiros maiores, e assim ele teria tranquilidade para o futuro. E Jesus chamou aquele homem de louco,
porque naquela mesma noite pediriam a alma desse homem. Isso acontece com muitas pessoas, não somente pessoas que não frequentam igrejas, pessoas que não se dizem cristãs, mas inclusive com pessoas que são membros de igreja, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que não estão preparadas para o futuro, seja o futuro vivas, seja o futuro mortas. E nessa carta, a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, especialmente nesse trecho que nós lemos aqui, nós vemos como Paulo encarava o futuro, como Paulo enxergava o futuro e como ele se preparava para o futuro. É interessante, meus irmãos, que esse livro da Bíblia é o livro que mais fala a respeito de alegria. Só que a pessoa que escreveu esse livro, o apóstolo Paulo, ele não estava num ambiente favorável à alegria. Como você sabe, você tem acompanhado aqui nos últimos domingos, Paulo escreveu essa carta preso, numa casa alugada por ele mesmo, acorrentado a soldados romanos que se revezavam ali na companhia de Paulo. E Paulo, naquela condição em que muitos ficariam desanimados, ficariam tristes, talvez revoltados, Paulo ele tem um coração alegre, porque Paulo não coloca as suas emoções, o seu coração, na circunstância que ele estava vivendo. Porque se ele olhasse para a circunstância, se ele olhasse para aquilo que havia ao seu redor, preso, com certeza ele ficaria deprimido, com certeza ele teria pensamentos negativos. Mas Paulo ele tem um foco, Paulo tem um objetivo. E o objetivo de Paulo é alegrar-se no Senhor. O objetivo de Paulo é Deus, é Cristo Jesus. E por causa disso, nada, nem ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nem mesmo a prisão, poderiam tirar a alegria do coração de Paulo. E meus irmãos, Paulo ele escreveu essa carta a uma igreja que o amava, uma igreja que apoiava o seu ministério, uma igreja que orava por ele, uma igreja que contribuía com o seu sustento. E Paulo então ele sabia que aquela igreja estava preocupada com o seu futuro. Nós vimos no domingo passado que ele tranquilizou aqueles irmãos, dizendo que as coisas que haviam acontecido com ele, a sua prisão, tinham sido benéficas, tinham sido positivas. Às vezes, meus irmãos, a gente enxerga uma tragédia na vida da gente, uma situação, um contratempo, algo complicado, algo que nós não esperávamos, como uma coisa ruim. Mas a Bíblia nos ensina a vermos oportunidades até mesmo nas coisas ruins. Paulo, ele viu a oportunidade na sua prisão. Paulo não encarou a sua prisão como algo negativo, como algo para ele ficar triste ou chateado ou com raiva. Mas ele encarou a sua prisão como uma oportunidade para que pessoas que nunca, jamais ouviriam o Evangelho pudessem ouvir. No caso, os guardas pretorianos, os guardas imperiais, a guarda do imperador romano, a guarda de César, que era quem estava acorrentada a Paulo naquela prisão. E aqui, meus irmãos, nessa segunda parte, ou melhor, na verdade, quinta parte do capítulo 1, Paulo vai nos mostrar como devemos olhar para o futuro em dias maus. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que o futuro ele é desconhecido, mas ele não é incerto. Algumas pessoas dizem, o futuro é incerto. Não, isso não é verdade. O futuro é desconhecido. Nós não conhecemos o futuro, mas ele é certo. Por que ele é certo? Porque Deus já escreveu o futuro. Deus já escreveu cada um dos nossos dias quando nenhum deles havia ainda, escritos e determinados. Então o futuro não é incerto.
Nós não estamos jogados ao léu. Por isso que não existe sorte ou azar, não existe o acaso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Ele não somente sabe, como se fosse uma previsão do tempo, amanhã vai chover ou amanhã vai fazer sol, vai esfriar ou vai esquentar, mas Ele sabe porque Ele escreveu a história. Ele conhece o futuro, Ele conhece a nossa história. Sabendo disso, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto 3 lições de como nós devemos esperar o futuro. A primeira lição é contando com um apoio constante. Olha o versículo 19. Paulo disse: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Nós vimos nos domingos anteriores, principalmente no domingo retrasado, que Paulo orava por aquela igreja. Nós falamos que uma das principais funções de um pastor é orar pela igreja, é interceder pelos irmãos. Porém, Paulo nos mostra aqui também que aquela igreja orava por ele. Ele diz: eu estou certo, por isso mesmo, que é pela vossa súplica. Aquela igreja, ela colocava diante de Deus, aqueles irmãos colocavam diante de Deus as necessidades, a vida, o ministério, as emoções do apóstolo Paulo. E meus irmãos, assim como a igreja precisa de oração, assim como cada um de vocês precisa de oração, e como nós já vimos nos domingos anteriores, uma das principais funções do pastor, dos presbíteros, é orar pela igreja. Eu digo para vocês, com base bíblica, pastores precisam de oração. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:25, para você ver uma coisa. 1 Tessalonicenses 5:25. Paulo está dizendo isso. 1 Tessalonicenses 5:25. Diz assim, o que está aí? Irmãos, orai por nós. Nós quem? Vai lá, 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano aqui é Silas, tá? Paulo, Silvano e Timóteo, 3 pastores. Irmãos da igreja de Tessalônica, orai por nós. Pastor Paulo, pastor Silvano e pastor Timóteo. Irmãos, pastores precisam de oração, porque pastores são atacados diariamente por Satanás, porque pastores, através da pregação, eles levam pessoas a Cristo, e essas pessoas são tiradas das garras de Satanás. Pastores precisam de oração porque o mundo odeia pastores, porque pastores ensinam as pessoas, ensinam a igreja a odiarem o mundo, a não se conformarem com o mundo. E os pastores também têm que lidar com o seu próprio coração. Pastores pecam e pecam muito, saibam disso. Pastores têm que lidar com os seus próprios pecados, com as suas próprias tentações. Pastores são maridos, são pais de família. As principais ovelhas de todo pastor casado e que tem filhos é a sua esposa e são os seus filhos. Por isso, pastores precisam que a igreja ore por eles. Por isso que Paulo aqui ele está confiante, meus irmãos, porque aquela igreja suplicava pela vida dele. Isso, meus irmãos, dava uma alegria tão grande no coração de Paulo que, como eu disse, nem mesmo a prisão podia tirar aquela alegria do coração dele. Irmãos, quando a gente sabe que tem pessoas que oram por nós, mesmo que a gente passe por situações tenebrosas na vida, isso nos anima, isso nos fortalece. Quando alguém te manda uma mensagem, ou quando alguém chega para você e fala: olha, eu estou orando por você. Sabe aquela sua situação, aquela sua necessidade, aquela enfermidade, aquele problema que você está passando, eu estou orando por você. E irmãos, nós sabemos disso. Isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos acalma. Então nós precisamos ter uma cultura de oração, de nós orarmos uns pelos outros.
E você sabe, a gente ora pouco. A gente tem tantas coisas no dia a dia da gente, tanta coisa para fazer, e a gente ora pouco. Só que se você prestar atenção, a gente joga muito tempo fora. A gente gasta muito tempo com coisas que não edificam. A gente gasta muito tempo com redes sociais, por exemplo. A gente gasta muito tempo assistindo vídeos inúteis. A gente gasta tempo com Netflix, com YouTube. A gente gasta tempo com conversas que não levam a lugar nenhum. A gente gasta tempo com um monte de coisa e a gente não dedica tempo para oração. Sendo que, quando nós oramos uns pelos outros, nós sabemos que a oração, ela nos tranquiliza. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Ao contrário do que muita gente pensa e ensina, a oração não tem poder. O poder da oração. Olha, aquele pastor tem uma oração de poder. Já chegaram para mim em outras ocasiões, em outros lugares, e falam: pastor, ora por mim que a sua oração tem poder. Opa. Tem gente que pensa isso. Mas, meus irmãos, a gente aprende o seguinte, que a oração ela não tem poder. A Bíblia nos ensina que o poder está em Deus que ouve a oração. Porque algumas pessoas pensam que a oração vai mudar o futuro, ou que a oração vai mudar o coração de Deus, como se a nossa oração pudesse convencer Deus de mudar de ideia. Não, o futuro já está escrito. A oração, meus irmãos, ela muda os nossos corações. A oração, ela nos conforma à vontade de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco aqui. Mesmo que Paulo fosse morto ou mesmo que ele permanecesse vivo, ele sabia que ele estava pronto para viver ou para morrer por Cristo, porque pessoas oravam por ele. Mas, irmãos, esse versículo ainda nos mostra que ele contava com outro apoio, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, além da igreja orar por ele, ele tinha o Espírito Santo que providenciava todas as coisas para ele. Essa palavra aqui, provisão, na língua grega, significa patrocínio ou sustento. Indica algo mais ou menos assim. Imagina que você precisa fazer uma viagem, só que você não tem condição para fazer essa viagem. Aí alguém chega para você e fala o seguinte: olha, eu vou patrocinar a sua viagem. Eu vou pagar a sua passagem, eu vou pagar todas as suas refeições no período que você vai viajar, eu vou cuidar da sua casa, vou cuidar do seu animal de estimação, vou cuidar de todas as coisas para que você faça essa viagem, não vai te faltar nada, você vai e você vai voltar e eu vou cuidar de tudo, eu vou providenciar tudo para você. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Tudo que nós precisamos, o Espírito Santo nos dá. É a provisão do Espírito Santo. Por isso que Paulo não tinha medo do futuro, porque tudo que ele precisasse para o futuro, ele sabia que o Espírito Santo ia providenciar para ele, ia sustentá-lo, ia guiá-lo, ia guardá-lo, ia consolá-lo. Então, meus irmãos, a primeira lição que a gente aprende nesse texto é exatamente isso. Nós olhamos para o futuro em dias maus, sabendo que nós temos constante apoio, primeiro, uns dos outros em oração. Quando você sabe que pessoas oram por você, você não precisa temer o futuro. Quando você sabe que a igreja está intercedendo por você, você não precisa temer o futuro. Tem irmãos que estão ali, levantando as mãos ao alto, rogando a Deus por você. E segundo, quando você entende que o Espírito Santo vai suprir todas as suas necessidades, prover tudo aquilo que você precisa, então você também não precisa temer o futuro, que nada vai te faltar, mas Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que nós podemos olhar para o futuro como uma esperança confiante. Versículo 19 ainda, de novo, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Vejam, irmãos, aqui Paulo esperava ser libertado.
Mas de que tipo de libertação que ele está falando aqui? Aqui os estudiosos, os teólogos, os comentaristas, eles se dividem. Alguns acreditam que Paulo está falando aqui da sua libertação física. Paulo, ele tinha a esperança de que o imperador César, Paulo estava preso em Roma porque ele tinha apelado ao imperador. Então era o próprio imperador que iria dar o veredito, julgar a sua causa, ou para soltá-lo, ou para matá-lo. Não tinha nenhuma outra alternativa. Ou o imperador ia dizer no seu veredito, solte esse homem, ou execute esse homem. Mas Paulo tinha uma esperança, segundo alguns estudiosos, que ele seria liberto. Ele tinha evangelizado a guarda do próprio imperador e talvez ele acreditasse que isso poderia influenciar o imperador através daqueles guardas que conheciam Paulo e que trabalhavam junto do próprio imperador. Mas outros estudiosos vão dizer que a libertação que Paulo aguardava era a libertação do sofrimento aqui na terra. Então o que Paulo estava aguardando aqui, ou esperando aqui, era a libertação dessa vida, a morte. Não que Paulo quisesse morrer, mas ele estava tranquilo e sabia que quando ele morresse, o sofrimento dele ia acabar. Mas seja como for, meus irmãos, qualquer uma dessas duas possibilidades, que nós não podemos ter certeza de nenhuma delas, Paulo, ele aguardava o seu futuro não com ansiedade. É esse o ponto aqui. Paulo não ficava, cada dia que acordava, ansioso. E agora, será que hoje vem o veredito do imperador? E se vier, será que ele vai me mandar soltar? Ou será que vai me mandar matar? Ele não tinha essa ansiedade no seu coração. Tanto que no final de Filipenses, Paulo ele vai ensinar justamente isso àquela igreja. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então Paulo, ele mesmo não tendo conhecimento, lembra que eu falei, o futuro ele é desconhecido. Mesmo ele não conhecendo o futuro, mesmo ele não sabendo se ele seria executado por ordem do imperador ou se ele seria solto pela ordem do imperador, ele não guardava ansiedade no seu coração. Mas ele tinha uma certeza, aconteça o que acontecer, eu serei libertado. Ou vou ser libertado da prisão, e vou continuar fazendo o meu trabalho, o meu ministério aqui na terra. E ele queria isso. A gente vai ver nos versículos seguintes que ele queria isso. Não é que ele não esperava. Paulo não cruzou os braços e falou assim, o que vier tá bom. Paulo não fez isso. Paulo tinha consciência das duas possibilidades. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele estava pronto para, se ele fosse solto, continuar o seu ministério. Agora ele estava pronto para que, se ele fosse condenado e executado, ele estava pronto para morrer por Cristo, para se encontrar com Cristo. E aqui, meus irmãos, ele vai continuar dizendo o seguinte, versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, meus irmãos, aqui no versículo 20, diz que ele tinha uma ardente expectativa. Essa expressão, que é uma palavra só na língua grega, ardente expectativa, ela indica uma pessoa que ergue a cabeça para conseguir enxergar a luz. Você já entrou num lugar muito escuro e procurou a luz? Ou então, conforme aquele Salmo 130 que a gente leu agora há pouco, que os guardas esperam pelo romper da manhã. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar à noite. Quando você trabalha à noite, a coisa que você mais quer é que a noite acabe, que amanheça o dia. Trabalhar à noite não é uma coisa boa. Tem gente que gosta, mas você não vê a hora de amanhecer o dia. A noite passa, ou então quando você passa a noite acordado num velório, ou quando você passa a noite acordado no hospital, você não aguenta mais aquela noite passar.
Então você tem uma expectativa que aquela noite terrível acabe. É isso que Paulo está falando aqui. Ele tinha uma ardente expectativa e esperança que em nada ele seria envergonhado. Paulo, meus irmãos, ele confia em Deus. Por isso que Paulo não andava ansioso. Por isso que Paulo, ele ficava tranquilo. De novo, não significa que ele não cruzava os braços. O que vier tá bom. Não é isso. Mas ele tinha esperança, ele tinha confiança, ele sabia que quer pela vida, quer pela morte, ele vai dizer aqui no versículo 20, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, o corpo dele estava à disposição do Senhor. O que diz Romanos 12? Abre lá para você ver, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo fala aqui, meus irmãos, em Romanos, que o nosso corpo ele deve ser oferecido a Deus como sacrifício. E aqui em Filipenses 1:20 ele fala que pelo corpo Cristo seria engrandecido. A gente gosta do nosso corpo, né? Tem gente que se acha feio, mas cuida do corpo. A gente gasta dinheiro com o nosso corpo. A gente gasta dinheiro com alimentação. A gente gasta dinheiro com medicamentos. A gente gasta dinheiro com cosméticos para deixar o nosso corpo mais bonito. A gente gasta dinheiro fazendo academia para fortalecer o nosso corpo. A gente gasta dinheiro com veículos, com passagens, para que o nosso corpo possa viajar a lugares cada vez mais distantes. Só que não é só isso. Vida, você ter o seu corpo, Deus te deu o corpo não somente para cuidar dele, para sustentar ele, mas o seu corpo, como diz o texto, ele deve servir como sacrifício ao Senhor. Ele deve ser engrandecido pelo corpo, engrandecer ao Senhor. Então, queridos irmãos, Deus te deu um corpo. O que você faz com o seu corpo? Para Deus. Quando você trabalha com o seu corpo, você usa o seu corpo para trabalhar, você usa a sua mente, você usa a sua voz, você usa seus olhos, você usa o seu corpo para trabalhar. Será que Deus tem sido glorificado através do seu trabalho? Será que as pessoas com quem você conversa têm tido a oportunidade de conhecer quem é Jesus Cristo? Através do seu corpo, da sua voz, do seu comportamento? O nosso corpo diz muito quem nós somos. E para que a gente viva nessa terra, a gente precisa do nosso corpo. Só que também a gente tem que estar disposto a entregarmos o nosso corpo para a morte. É claro que tempos depois, Paulo morreu decapitado. A sua cabeça foi separada do corpo. Nem todos os cristãos morrerão como mártires. Mas às vezes, meus irmãos, a gente trata tão bem o nosso corpo como se fosse um ídolo. A gente idolatra o nosso corpo. A gente não está disposto a acordar de manhã no domingo para ir na escola dominical porque o nosso corpo quer descanso. Vejam, meus irmãos, como é que nós temos usado o nosso corpo. Mas Paulo, ele confiava tanto em Deus, confiava tanto que o seu futuro estava nas mãos de Deus, que o seu corpo era usado para glorificar a Deus, seja pela vida, seja pela morte. E aí nós chegamos na nossa terceira e última lição que esse texto nos mostra, é que Paulo, ele tinha uma prontidão para viver e para morrer por Cristo. Ele diz aqui no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, meus irmãos, ele compreendia que ele usava o seu corpo para viver para Cristo. Tudo que ele fizesse era para Cristo. Aí você fala, pastor, mas ele era um missionário, ele era um pastor. Eu sou um profissional, eu sou um empresário, eu sou um funcionário público, eu tenho os meus afazeres, eu sou uma dona de casa. Como que eu glorifico a Deus em vida? Tudo que você fizer
tudo que tiver nas suas mãos para fazer, faça o melhor. Mas faça o melhor não para impressionar o seu cliente ou para ganhar o seu cliente. Faça o melhor não para agradar o seu chefe, o seu patrão. Faça o melhor não para a sua própria satisfação pessoal, mas faça o melhor para a glória de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que os discípulos eles devem ser a luz do mundo para que os homens vejam as boas obras dos discípulos, de nós, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, seja você um empresário, seja você um empregado, seja você um funcionário público, seja você uma dona de casa, faça o que você fizer durante a semana, no seu trabalho, seja você um estudante. Tudo que você fizer em vida, Deus deve ser glorificado. Isso é o viver para Cristo. Isso é você entregar a sua vida para Cristo. É você fazer o melhor. E vai esforço. Não pense você que é fácil. Vai esforço para fazer o melhor. Vai esforço para você ser o melhor na sua área de atuação. Mas veja, de novo, a sua motivação tem que ser a motivação certa. Para que Cristo seja visto pelas outras pessoas através das nossas obras. Mas também, diz Paulo aqui no versículo 21, o morrer é lucro. Presta atenção numa coisa, em vida nós temos que fazer o melhor, mas precisamos estar prontos para quando a vida terminar. Por quê? Primeiro, porque a gente não sabe quando ela vai terminar. Você pode estar tranquilo, você pode ser jovem, você pode ser saudável, mas quando é que você vai morrer? Você sabe? A gente espera viver bastante tempo. A gente espera viver 80, 90, quem sabe 100 anos. Mas a verdade, meus irmãos, é que ninguém sabe o último dia. Quando será o último dia da sua vida? Ninguém. Ninguém. Mas mesmo não sabendo, Paulo lhe fala, se eu morrer é lucro. Por que ele fala isso? Porque ele sabia o que é o céu. Paulo sabia que estar no céu com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus. Às vezes, meus irmãos, muitos cristãos têm medo da morte por não conhecer a Bíblia, por não ler a Bíblia, por não estudar a Bíblia, e assim se limitam à vida aqui, à vida terrena. E se esquecem ou não se lembram que a vida é muito mais do que aqui. A vida aqui é um vapor, é passageira, é 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Mas, depois desta vida aqui, existe uma eternidade. Depois desta vida aqui, o tempo acaba. Não existe mais contagem de tempo. Mas existe uma eternidade. E onde você vai passar essa eternidade? Bom, a Bíblia nos dá duas únicas possibilidades. Paulo vai dizer que ele, como cristão, sabia que se ele morresse, ele estaria com Cristo. Olha o versículos 22 e 23. Entanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele sabia que se ele vivesse, ele daria frutos. Mas, 23, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Veja, Paulo fala o seguinte, olha, se eu continuar vivo, eu vou continuar dando fruto. Eu vou continuar servindo a Deus. Se Deus está te dando vida e vida longa, sirva a Deus com a sua vida. Naquilo que você faz, na sua profissão, na sua área de atuação, com os dons que Deus te deu, sirva a Deus. Muitos não veem a hora de aposentar e falam assim, pronto, aposentei e agora eu vou curtir a vida. Você está enganado. Quantas e quantas pessoas aposentam e não curtem nada, ficam doentes, tem que pagar remédio caro, tem que pagar tratamento caro,
tem que cuidar de neto. Velhice não é curtição, velhice não é descanso. Às vezes a gente tem tantas atribuições depois que a gente aposenta, que às vezes você gasta mais tempo depois de aposentado do que antes de aposentado. Mas uma coisa é verdade, enquanto nós estivermos vivos, com que idade for, a gente tem que ser útil ao Senhor, servindo ao Senhor. Mas uma hora isso aqui vai acabar. Então Paulo fala, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, quando você morre, quando uma pessoa morre, primeira possibilidade é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Seu corpo volta para o pó, seu espírito ou alma é a mesma coisa, vai para Cristo. E lá, meu irmão, minha irmã, não tem alegria nessa terra que se compare à alegria de estar no céu com Cristo. Não tem nada, nenhum prazer nessa terra que se compare ao prazer de estar no céu com Cristo. Só que existe uma outra possibilidade que a Bíblia nos mostra. A outra possibilidade é estar com Cristo, mas não no céu, e sim no inferno, que é incomparavelmente pior. Sim, porque quando alguém morre sem Cristo, alguém morre sem ter crido no Senhor, sem ter se arrependido dos seus pecados, essa pessoa morre, segundo Eclesiastes 12:7, ela se encontra com o seu Criador. Todo mundo que morre, seu corpo volta para o pó, seu espírito vai até Deus. E quando chega na presença de Deus, ou você vai abrir um sorriso, incomparavelmente melhor, ou você vai ter uma grande dor, incomparavelmente pior, que é o inferno. Então Paulo ele sabia que para o inferno ele não ia, não porque ele era bonzinho, não porque ele tinha sido um bom filho, educado, mas pela graça. Ele era salvo pela graça. Então ele não tinha medo de morrer. O cristão ele não tem medo de morrer. E veja, por mais que você cuide da sua saúde, por mais que você tenha juventude, você não sabe quando você vai morrer. Mesmo que as coisas estejam tranquilas na sua vida, você não sabe quando você vai morrer. Mas isso não pode te causar ansiedade, isso não pode te causar medo, isso não pode causar apreensão no seu coração, mas você deve esperar estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu já vi relatos, meus irmãos, de cristãos em países onde a igreja é perseguida, que eles acordam e dizem o seguinte: acordei hoje, pode ser que hoje seja o último dia, então eu vou fazer o máximo hoje, eu vou servir a Deus o máximo no meu trabalho. Na minha casa, se eu cuido da minha casa, eu vou cuidar da minha casa fazendo o melhor para Deus. Porque hoje pode ser o último dia. Hoje pode invadir a minha casa e me prender e me matar. É assim que irmãos nossos vivem em países onde os cristãos são perseguidos. Só que a gente não tem esse problema aqui. Agora você tem que pensar que estar com Cristo é melhor. Então prepare-se para a morte. Não veja a morte como algo ruim. Se você não crê em Cristo, sim, será algo horrível. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, veja a morte como algo incomparavelmente melhor. Mas Paulo ele diz, terminando o texto aqui, o seguinte, versículo 24 em diante: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo conclui essa parte, meus irmãos, dizendo o seguinte: olha, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para ir para o céu, porque no céu é muito melhor do que aqui. É estar com Cristo. Mas se eu ficar vivo, eu não vou me aposentar. Eu não vou para a beira de uma praia no Mediterrâneo. Praias lindas no Mediterrâneo, ele estava pertinho ali. Mas eu vou servir.
Eu vou servir a Deus servindo a vocês. Ficarei, versículo 25, e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Se Deus está te dando vida, então sirva a Deus. Faça o melhor para Ele, faça o melhor para a igreja, sirva o próximo. Como nós vimos, ore pelos seus irmãos, ore pelo conselho, pelo pastor, pelos presbíteros. Se você precisa de alguma coisa, peça oração. Às vezes, meus irmãos, a gente sofre calado dentro de casa, dentro do quarto, sendo que a gente faz parte de uma família, a família da fé, a igreja. Então você está sofrendo, peça oração, para que pela intercessão o Senhor nos fortaleça. Segundo, lembre-se, o Espírito Santo, ele supre todas as suas necessidades. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, com aquilo que você vai comer, que você vai beber, com o que você vai vestir, mas você tem um Deus que cuida de tudo para você, que supre, que dá tudo aquilo que você precisa. Em seguida, confie no Senhor. Confie que o seu futuro já está preparado, já está escrito. Não é o destino, não é algo incerto, é desconhecido. Mas é certo, porque Deus já escreveu o nosso futuro. E por fim, esteja pronto para viver por Cristo. Enquanto você viver aqui, esforce-se, faça o melhor, faça tudo que Deus colocar nas suas mãos para a glória dEle, para que as pessoas ao seu redor vejam Cristo através da sua vida, vejam Cristo através das suas boas obras, glorifiquem a Deus através daquilo que você faz. Mas a hora que a morte chegar, e ela pode chegar a qualquer momento, lembre-se disso, não se amedronte, não fique ansioso, mas lembre-se que se você é um cristão de verdade, quando a morte chegar, você estará com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.